Carnaval, em tempos normais, reúne milhares de pessoas em busca de muita alegria, de muita festa. Porém, por conta da pandemia da Covid-19, esse ano isso não vai acontecer. Mas, independente disso, enquanto cristãos, fica aquela dúvida. Será que é possível conciliar o Carnaval e a santidade? O nosso entrevistado de hoje vai responder a essa e a outras perguntas. Agora recebemos de forma remota o padre Nelson Antônio Linhares de Souza, que é provincial dos Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Padre Nelson. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Marco Túlio. É uma alegria participar pela primeira vez aí no programa do Pai Eterno, aqui de Minas Gerais, diretamente para Goiás, né? Então, que bom estar juntos, somos redentoristas, somos da mesma família. E é bom, nesse tempo, poder conversar sobre esse assunto que é tão importante, essa ligação entre carnaval e juventude. Agora, padre, eu começo questionando, porque eu acho que talvez seja também uma pergunta não só da juventude, mas de muitas famílias. Participar do carnaval é pecado? Pois é, essa é uma ótima pergunta e que é feita por tantos católicos e vale a pena a gente começar o bate-papo por essa questão. Carnaval é pecado necessariamente? Eu digo como missionário redentorista que não. O Carnaval, ele é uma festa que inclusive começou na igreja, começou com o cristianismo, não é? A chamada Carnevale, que eram os dias de festa antes do início da quaresma. Já que na quaresma não se poderia comer carne. Eu vou pedir para a nossa equipe, Padre Nelson. Era um pouco de uma grande vontade comeria. Padre Nelson. Oi. Eu vou pedir para a nossa produção tentar ver a questão da conexão. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda eles conversarem com o senhor para ver a questão da conexão, eu vou pontuando aqui com o Marcos Túlio. Marcos, esse período também é um período muito interessante porque aconteciam muitos encontros, até em âmbito de igreja, para, como o Padre Nelson começou a dizer aí, digamos assim, a gente marcar o carnaval de uma forma também religiosa, né? Sim, e neste ano, devido à pandemia e a recomendação sanitária e também a recomendação da igreja para preservar a vida, que é o valor mais importante, tem acontecido muitas iniciativas de maneira remota, de maneira online. Sábado, ontem, domingo e hoje e amanhã, temos vários retiros e encontros acontecendo no Brasil todo, seja a nível local, seja alguns a nível nacional. Por exemplo, a comunidade Shalom tem promovido muitas atividades interessantes e formativas para exatamente reforçar, né, esse período que poderia estar sendo apenas celebrado de maneira festiva, mas que também é utilizado em prol da evangelização. Então, é uma oportunidade também para que os católicos aproveitem para fazer um bom retiro e assim já entrar no clima quaresmal, né, padre? Isso. Eu acho que a gente já retomou o contato com o Padre Nelson. Acho que a gente está refazendo o contato com o Padre Nelson, porque como você estava dizendo, Marcos, eu estava acompanhando esse final de semana mesmo algumas palestras feitas pela comunidade católica Shalom durante esse período. São muitas as iniciativas, acontece também o rebanhão da Renovação Carismática Católica em muitas dioceses. São muitos aqueles também que tiram esse tempo para se preparar para viver bem o tempo que nós já estamos na iminência de começar, né? Afinal de contas, o Carnaval, ele tem esse sentido de contextualizar aquilo que nós vamos viver posteriormente. Sim, é um esquenta para a quaresma, né? É verdade. Ainda não é o tempo da quaresma em si, porque ele começa na quarta-feira de cinzas, com a celebração de imposição das cinzas, mas é uma forma também de nós já entrarmos no clima, serenando o nosso coração. Porque tem alguns que fazem o movimento contrário, né? Aproveita ao máximo
até na terça-feira, no último segundo, às 11h59, para a partir da meia-noite já aquietar. Há pessoas que gostam de fazer de maneira diferente. A gente respeita aí a compreensão das pessoas também, mas não significa que a gente precise aproveitar tudo, festejar tudo que tem para festejar nesses 4 dias. Né? Ou num dia só. Precisa. É interessante também que isso, eu acho que eu vou até perguntar isso para o Padre Nelson, daqui a pouquinho a gente está voltando à conexão com ele, porque eu acho que isso está muito ligado a fases da nossa vida, né? Uhum. São experiências que cada um faz dentro daquela realidade que está vivendo e são muito particulares. Acho que a gente voltou com o Padre Nelson, ele estava nos dizendo, por exemplo, da questão da nomenclatura. A festa, Padre Nelson, eu me lembro que o senhor dizia que a festa carnaval, ela nasce dentro da igreja. E aí o senhor dizia da explicação desse nome. O senhor poderia retomar para nós? Estamos conectando ainda com ele, Padre Wellington. Ah, sim. Para ouvirmos o Padre Nelson conversando conosco sobre o carnaval e também sobre a expectativa, né, a experiência das juventudes nesse período, que gostam de aproveitar bem, né, para festejar. Esse ano, não tanto da forma como a gente gostaria, né? Inclusive, eu aproveito aqui para fazer aquele recadinho que eu gosto sempre, Padre Wellington, que é o uso do álcool em gel. A gente tem que proteger, usar a máscara. Ai, você passou o álcool gel, eu vou te mostrar agora o que eu ganhei, antes do momento da gratidão. Pois é, pode? Já vai antecipar, né? Pode? Pode antecipar. Olha só o que chegou para mim, uma correspondência lá de Curitiba. Olha aqui. Cadê o Aldo? Isso. Aldo veio dar um close aqui, ó. Vou mostrar aqui. Mostre aí, olha. Divino Ferreira Magalhães. Sabe quem é? É o nosso amigo que está sempre ligadinho na TV Pai Eterno, de Magalhães. Olha só, eu tenho certeza que ele está acompanhando, porque todo dia ele me ligou perguntando assim, chegou as máscaras? E eu falo para ele, olha, valeu a pena esperar, porque olha que linda a máscara que o Di desenvolveu a partir de uns desenhos de bico de pena que ele fez. Eu achei muito bonito. Olha, aqui a imagem da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, durante a procissão ali dos carros de boi. E aqui uma homenagem à nossa querida cidade de Goiás, onde ele fez a Casa de Cora. Do lado de cá está a Casa de Cora, olha aí, a Casa da Ponte. Muito obrigado, viu, Di? Chegou, não vou mostrar tudo, porque senão o povo vai achar que eu vou compartilhar com todo mundo. Mas isso me gera uma alegria... Me gera uma alegria muito grande, porque diante desta variedade, quando terminar o programa, eu vou receber uma máscara dessa para utilizar. Máscara, não vou, né? Eu tô brincando. Depois eu vou dar uma pro Marcos Túlio. Agora sim, voltamos com o padre, diretor. Isso. Agora sim, Padre Nelson. O senhor estava, então, nos contextualizando sobre o carnaval. Eu perguntava se o carnaval é pecado. E o senhor nos introduzia sobre essa questão de como essa festa começou e também nos explicando esse nome, Carnaval. Exatamente, né? Porque você me perguntou sobre se é pecado ou não, né? Como muita gente diz. E eu dizia que nasceu no próprio cristianismo. Então, como festa, o pecado não é carnaval, né? O carnaval não é um pecado. O pecado são os excessos, a nudez, o uso de drogas, a bebida exagerada, né? Esses excessos do carnaval é que são condenáveis e que são pecaminosos. Mas quantas famílias brincam no carnaval, casais com seus filhos, crianças, jovens, idosos. Isso é obra de Deus, porque Deus quer alegria para todos nós, não é mesmo? Isso mesmo. Agora, padre, observando, por exemplo, como é que esse carnaval começa, né? O senhor estava dizendo sobre a explicação da palavra. O senhor falou que ela vem do latim e aí a nossa conexão caiu. Isso, eu dizia que vem do carnevale, ou seja, vale a carne, porque era a festa da carne antes da entrada na quaresma. A quaresma naquele tempo era muito mais severa do que é hoje, então não se comia carne de forma alguma.
Daí a Carnevale, ou seja, uma festa de alguns dias para se consumir carne à vontade, à exaustão, porque logo depois da quarta-feira de cinzas não se consumiria mais. Daí o nome Carnevale. Não estava ligado à carne enquanto sexo, enquanto corpo, mas carne enquanto consumo mesmo de um alimento que, tanto hoje como naquele tempo, era muito precioso, né? Padre Nelson, por que as pessoas sempre misturam, né? O senhor falou um pouquinho aí para nós da alegria, mas por que as pessoas sempre misturam a diversão com algo pecaminoso ou como algo proibido? Pois é. A psicologia tem uma frase muito interessante que diz assim: todo excesso denuncia uma falta. Ou seja, tudo aquilo que é exagerado, tudo aquilo que é demais, aponta para uma carência, para um vazio no interior do coração de cada pessoa. A alegria, ela precisa também de um equilíbrio. Até as coisas boas precisam de equilíbrio. Por exemplo, amor. Amor é um sentimento bom, é uma atitude boa, mas um amor exagerado, por exemplo, de uma mãe para com um filho, pode atrapalhá-lo, porque a mãe vai querer não colocar limites, dar tudo o que o filho quer, não sabe falar não, começa a mimar muito esse filho. Então, um excesso de amor faz mal. Um excesso de alegria faz mal também. É justamente pela falta de bom senso, pela falta de equilíbrio ou de temperança, que é uma das virtudes do Espírito Santo, né? A pessoa, quando fica alegre, por exemplo, o time ganhou o campeonato, ou passou no vestibular, passou num concurso, se ela não consegue manter, né, uma sintonia, um equilíbrio, ela se exaspera na bebida, na droga, ou na violência, ou na agressividade. É uma coisa que em si é boa, que é a alegria, torna-se com muita facilidade algo ruim por essa falta de equilíbrio que nós, muitas vezes, não conseguimos atingir. A gente está aproveitando esse contexto, né, Padre Wellington e Padre Nelson, que é o período em que estaria sendo realizado o Carnaval, mas que, devido às questões sanitárias, nós somos convidados a ficar nas nossas casas, né? Não estamos tendo as aglomerações e as festas. E é um período também que, o senhor disse, que, né, o início no cristianismo. Qual que é o papel da igreja em relação a essa festa hoje, já que quando ela acontece da forma mais plena, muitos jovens são seduzidos nesse período do ano? Ótima pergunta. Me parece que o papel da igreja é conscientizar, é formar. Às vezes, determinados setores da igreja, na ânsia de denunciar, de criticar, de se tornar contra, acaba virando as costas também para essa realidade e para as pessoas, só falando mal. É como se o demônio estivesse no carnaval e Deus estivesse com as pessoas que estivessem rezando, por exemplo, ou em casa naquele momento. Nós não podemos viver essa dicotomia. E eu, como presbítero redentorista, e nós redentoristas somos muito, né, pela misericórdia, pelo amor de Deus, eu entendo que cabe a nós, como padres, religiosos, formadores de opinião, conscientizar os nossos leigos, leigas, nossos fiéis, de que é possível aproveitar o carnaval, brincar sem excessos, sem desequilíbrios. Nesse ano mesmo, agora de 2021, em que nós estamos com o carnaval tão limitado por causa da pandemia. Os noticiários hoje das TVs, dos jornais e na internet, o que dizem? As inúmeras festas clandestinas que estão acontecendo em todo o Brasil, né, desrespeitando os protocolos da pandemia e correndo o risco de viver aquele mesmo boom que vivemos depois do Natal e depois do Ano Novo. Olha o desequilíbrio aí outra vez. Uma dificuldade de, nesse momento, abrir mão do carnaval. Então, a gente vê pessoas em festas clandestinas ou em bares, sem máscaras, com aglomeração, desrespeitando. É, mais uma vez, a questão do desequilíbrio, né? Eu penso que cabe a nós, como igreja, conscientizar. Havendo carnaval, vamos brincar sem excessos. Não havendo carnaval, como esse ano, vamos procurar curtir com a família, tanta coisa para a gente fazer, uma boa leitura, um bom programa de TV, como é o TV Pai Eterno, né? Que é uma programação belíssima.
Então, há muitas formas de nós preenchermos esse tempo sem termos que desobedecer às normas e assim provocar uma cultura de morte nesse momento. Agora, o senhor começou falando também para nós sobre a temperança. É justamente aí, padre, que eu gostaria de focar a minha próxima pergunta. É possível um cristão que pular carnaval, digamos assim, passar por esse momento do carnaval e continuar sendo cristão? Perfeitamente, a meu ver. Porque o que é o ser cristão? É ser seguidor de Jesus. É ser discípulo missionário de Jesus. Como eu sou discípulo missionário? Vivendo como Jesus viveu, amando como ele amou, né? Buscando esse reino de Deus. E se nós formos ficar atentos à palavra de Deus, Jesus participou das festas do seu tempo. Ele foi chamado de beberrão e glutão pelos fariseus, porque ele comia e bebia com os pecadores e publicanos. Então, Jesus esteve nas bodas de Caná, né, onde ele fez seu primeiro milagre. Jesus participava de momentos que a sua comunidade judaica também vivia. A diferença é que Jesus, tendo sempre como foco o reino de Deus, tinha sempre essa temperança, ou seja, a vida estava em primeiro lugar. Eu penso que cada um de nós, se seguirmos a Jesus verdadeiramente, levando esse nome de cristãos, se estivermos brincando tanto no carnaval, como em qualquer outra festa em que nós estivermos, num clube, numa família, onde nós estivermos, no campo de futebol, numa discoteca, né? Nós podemos perfeitamente entrar e sair dali com a temperança, com o equilíbrio, desde que a gente tenha consciência, assim, eu não quero me expor, eu não quero provocar escândalos, eu não quero exageros que vão comprometer minha saúde, minha vida financeira, meu casamento, minha família, minha vida religiosa, né? É saber os limites da vida. Infelizmente, como nós já dissemos aqui, nem sempre nós sabemos respeitar esses limites. Mas para quem sabe, e é possível saber isso, é perfeitamente possível brincar o carnaval e qualquer outra festa como cristão, como seguidor de Jesus, entrar e sair muito bem dela, sem bebedeira, sem drogas, sem sexo irresponsável, sem nudez, sem exposição de corpo, mas vivendo uma alegria, que é uma alegria evangélica, né? O senhor traz muito bem para nós essa questão da temperança, como o padre Wellington puxou, e a gente sabe também, né, padre Nelson, do papel dos pais, dos avós na formação da pessoa, na formação da consciência, e especialmente quanto à escolha dos jovens, né, nesse período. De que forma os pais, os avós, as pessoas mais experientes podem orientar os filhos e os mais novos nesse período? Exatamente, porque assim como você perguntou pela igreja, a família também é o espaço dessa conversa e dessa conscientização. Porque seja pai, mãe, avô, avó, tio, tia, quer dizer, qualquer pessoa que educa, né, que seja responsável pela educação de uma outra pessoa, é hora de conversar sobre a humanidade dessa pessoa, porque trata-se de uma questão de amadurecimento pessoal. A gente se torna mais maduro à medida que a gente aprende a lidar com os limites da vida. Eu não posso tudo. E uma das marcas da pós-modernidade, dessa cultura que nós vivemos hoje, é essa sensação de onipotência. Eu posso tudo, né? Para minha felicidade eu quero tudo, para ser feliz agora, nesse momento, eu não enxergo o futuro, eu não enxergo o amanhã. Então, essa exasperação do presente que me leva a não enxergar o futuro e que me leva a uma onipotência, né, de poder, só tem trazido resultados ruins para muita gente. Porque tem trazido doença, como é agora a questão do coronavírus, tem havido violência contra as pessoas, tem havido queda financeira, porque a pessoa gasta aquilo que não pode, tem havido inimizades, quebra de unidade nas famílias, no próprio casamento, porque falta essa questão do limite, da temperança, do bom senso, que é uma questão do amadurecimento humano, né? Todos nós, homens, mulheres, independente da idade que nós estamos, a gente ter equilíbrio na vida é fundamental. Há um ditado latino que diz, in medio virtus, ou seja, a virtude está no meio, né? O bem,
A verdade está no equilíbrio, no meio. Nem 8, nem 80, nem 0, nem 100. Aqui no meio. Então, a gente descobrir esse meio termo da vida, do equilíbrio, é que me parece uma responsabilidade muito grande dos pais e dos avós no processo de educação hoje. Porque a nossa sociedade, ela não facilita isso. Pelo contrário, ela leva sempre aos excessos. Beber demais, festa demais, não ter limites. É dentro de casa, na igreja, na escola, que a gente deveria aprender justamente a colocar esses limites necessários para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. É interessante, padre, eu estava falando com o Marcos Túlio antes do senhor estar reconectando conosco, e eu dizia a ele, por exemplo, dessa questão da fase, né? Parece que é uma fase na vida da pessoa viver os excessos, independente se é no carnaval ou fora dele. O carnaval eu acho que é mais uma desculpa para o extravasamento dos excessos. Ao mesmo tempo também, quando passa essa fase, né, do excesso de uma faixa etária, de uma idade ou até mesmo de uma perspectiva de vida, as pessoas vão procurando se nortear por outros valores. Como é que uma pessoa que está em casa pode cultivar esses valores e vivenciar momentos de festa, de celebração, tais como o carnaval, sem cair nos excessos? Olha, isso é muito redentorista, porque nós redentoristas somos especialistas na teologia moral, né? Porque Santo Afonso é patrono dos teólogos morais. E a moral, um dos temas muito importantes da teologia moral é a formação da consciência. Ou seja, como você muito bem disse agora, não é uma questão só de carnaval. Isso pode ser visto em qualquer festa do ano, em qualquer momento de mais alegria, de mais euforia. Né? É uma questão de formação da consciência. O que é a formação da consciência? São os valores, princípios, a ética que vão norteando as minhas escolhas e as minhas decisões na vida. Isso eu faço não é no dia da festa, não é no dia do carnaval, é ao longo da minha vida. São as leituras que eu faço, são as vivências que eu tenho, são as lições que eu aprendo dos acertos e dos erros da minha vida, é o diálogo que eu tenho com outras pessoas, é a minha vida religiosa, é o contato social, né, com pessoas diferentes de mim. Tudo isso vai ajudando a formar a minha consciência. E para nós cristãos, o Evangelho de Jesus é o grande formador da nossa consciência. Porque todas as ações de Jesus foram para a libertação das pessoas, para a salvação. Todas as ações de Jesus foram para o crescimento. Então, à medida que eu acolho o Evangelho como norma de vida para mim, à medida que eu coloco Jesus como referencial da minha vida, e eu vou buscando imitar as atitudes dele no hoje, da minha realidade, da minha história, da minha vida, eu vou formando a minha consciência, para que na hora dos desafios, na hora das demandas existenciais, eu saiba responder de uma forma serena, de uma forma lúcida, de uma forma concreta, de acordo com a palavra de Deus. Mas como você mesmo disse, eu concordo plenamente, essa formação da consciência ela se faz ao longo do tempo, ao longo do ano, e cai entre nós. Não é uma matéria que dá muito ibope, né, que dá muito sucesso hoje, assim, nem todo mundo se preocupa em formar a consciência, infelizmente. Por isso que nós, redentoristas, temos um trabalho muito intenso, vocês da TV Pai Eterno e outras TVs católicas. Enfim, nós temos esse papel de ajudar o povo a formar uma consciência cristã. Marcos Túlio, sim, eu gostaria de aproveitar a presença do Padre Nelson, que ele nos ajuda a contemplar um horizonte do qual hoje nós estamos vendo realidades entrando dentro das nossas casas, através da indústria cinematográfica, através de uma série de seriados que nós estamos observando comportamentos. Verdade. E nos chama a atenção a audiência que se dá a comportamentos onde a falta da consciência moral nos atrai. Isso é muito interessante, porque o Senhor está nos conduzindo justamente para olharmos para nós mesmos. E quando nós damos audiência para isso, é sinal de que ainda é algo que não está tranquilo para a humanidade, mesmo depois de tantas evoluções tecnológicas. A gente olha para o ser humano
como um objeto em experimento. Vamos juntar eles dentro de uma casa e vamos ver como é que eles agem. Seja, né? Sim. Talvez um bom exemplo seja os reality shows, por exemplo. Exato. Né? Sim. Um padre redentorista aí de Goiás, né, o padre Rafael, escreveu um livro, né, sobre um reality show, fazendo uma análise. E um dos pontos que ele aponta, que me parece muito importante, é assim, esse tempo que nós vivemos hoje, busca-se muito assim, vigiar a vida do outro, tudo que é de fofoca, de intimidade, de privacidade, de querer entrar lá na intimidade do outro e conhecer, chama muito a atenção. E que os reality shows fazem é isso, né? Expor a vida da pessoa, né? Apresentar a vida ali no horário nobre da TV para que todos possam ver. Por que dá Ibope? Essa vontade insana que nós humanos temos de ficar bisbilhotando a vida do outro, de ficar querendo saber detalhes, segredos, e quanto mais sórdidos, melhores. Se fosse uma vida normal, né? Se fosse uma vida de acordo com os valores, não teria sentido nenhum, não daria nem Ibope. Isso é normal demais. Agora, quanto mais sexo, quanto mais nudez, quanto mais palavrão, quanto mais desorganização afetiva, amorosa e até das ideias, mais chama a atenção, mobiliza as redes sociais, mais gente assistindo. Quer dizer, é a sociedade do espetáculo, né? Quanto mais espetáculo, mais sucesso e mais Ibope tem. Uma vida cristã não dá espetáculo. Fazer o bem não dá espetáculo. Amar os pobres não dá espetáculo. Visitar um doente não dá espetáculo. Olhar uma pessoa que está em depressão, escutá-la, não é espetáculo. Então, infelizmente, nós vivemos uma sociedade do espetáculo em que dá Ibope aquilo que chama atenção, porque é o inusitado, é o privativo, é o segredo, é a fofoca. Mais uma vez, a tristeza maior, Padre Wellington e Marco Túlio, é perceber que católicos, por exemplo, que estão nas igrejas, que estão comungando, ficam dando Ibope e sucesso a esse reality show. A minha tristeza maior é essa. É gente que está dentro da igreja, comungando o corpo e sangue de Cristo, escutando a palavra e, infelizmente, não tem consciência crítica para entender assim, isso não deveria ser para mim, né? Não deve ser alimento para a minha vida isso. E aí iria enfraquecer bastante, mas, infelizmente, ainda temos muito a caminhar. É verdade. A gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, muito agradável e enriquecedora com o Padre Nelson, né? E eu queria destacar aqui 3 pontos, né, Padre Wellington, que eu acho que sobressai dessa fala do Padre Nelson, seja na nossa realidade social, familiar ou eclesial, para a gente aproveitar bem esse tempo. É preciso a temperança, a formação de consciência e a alegria. Acho que essas 3 realidades podem conviver muito bem para a gente aproveitar, e assim como diz São Paulo, né, o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Com a consciência bem formada, vivendo a temperança, nós podemos estar em qualquer lugar e vivendo bem, né, Padre Nelson? É verdade, viu? Acho que você resumiu de uma forma muito boa a formação da consciência, o equilíbrio, a temperança, o bom senso e a alegria. Se a gente consegue fazer um arranjo, né, bonito com essas 3 dimensões da vida, aí sim alcançaremos uma felicidade que não se restringe a 3 dias de carnaval, que não se restringe a uma festa, mas é para a vida inteira. Padre Nelson, muito obrigado por o senhor ter encontrado um tempinho aí na agenda. Padre que é provincial dos Redentoristas lá de Minas, Rio e Espírito Santo. Um abraço nos confrades aí, tudo de bom. Adarei. E a gente espera poder voltar a falar com o senhor aqui na TV Pai Eterno. Isso eu também agradeço, Padre Wellington, Marco Túlio, a oportunidade. Primeira vez que eu tenho contato com vocês. Quando puder ajudar outra vez, contem comigo. Um abraço muito grande a vocês dois, ao público, né? São várias pessoas aqui de Minas que acompanham a TV Pai Eterno, que estão aí colaborando com vocês também. A todos que estão assistindo, meu grande abraço. E a todos vocês, ao provincial, né? Padre André, aí de Goiás. Meu grande abraço também, meu respeito. Deus abençoe a vocês. Até uma próxima, com a graça de Jesus. Até uma próxima.